Reaberto os trabalhos às 20 horas e 21 horas. Às 21 horas, realizaremos a votação dos projetos constantes incluídos na ordem do dia dessa sessão. Antes, porém, eu gostaria que todos se colocassem em pé. Vamos, em homenagem ao Dr. Jacques, a Dona Maria, progenitora, mãe do Dr. Jacques, que faleceu na última quinta-feira, em memória dela, por gentileza, irmãos. É isso aí. Realizaremos então a votação dos projetos constantes incluídos na ordem do dia desta sessão. Mas mais nada, fica a mensagem da casa, viu, doutor? Para conforto de toda a família pelo passado. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2017, de autoria dos vereadores Adalberto Leonardo Budaia, Eduardo Batista dos Santos, Mário Henrique Parreira Simões de Souza e Wilson Guiomar da Silva, que dispõe sobre a revisão e atualização da Lei Orgânica do município de Cafelândia e da outras providências. Compareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Coloco em discussão projeto de lei. Algum vereador querendo usar a palavra? Eu só queria colocar que eu tenho uma emenda para fazer em cima desse projeto. Mais alguém querendo usar a palavra? Vai à votação. Essa votação é nominal, quórum qualificado, 2/3. E o presidente vota. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para apuração dos votos. Adalberto Leonardo Budaia, Adilson Cirilo de Paula, Carlos Fernandes Tafoge, Celso dos Santos, Daniel Dias Azen, Eduardo Batista dos Santos, favorável, José Carlos Júlio, Luiz Carlos Fajoli, Mário Henrique de Souza, Milton Perucci, Wilson Guiomar da Silva. Está aprovado em primeiro turno. Segue agora para a votação em segundo turno na próxima sessão. Então, agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda número 03 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2017. Publicação número 067/2017. Altera o artigo 120 do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2017 e dá outras providências. O artigo 1º, o artigo 120 do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2017 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 120. Os secretários municipais serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos de idade, com formação acadêmica de nível superior no exercício dos direitos políticos, vedada a nomeação
daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo ou que não possua formação acadêmica em nível superior, nos termos da legislação federal. Artigo 2. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 120 do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2017. Artigo 3. Permanece inalterados os demais artigos do projeto de lei original. Artigo 4. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2017. Eduardo Batista dos Santos, vereador. Coloca em discussão a emenda. Fica à vontade. Pode aí, meu. A minha emenda justifica-se em cima da necessidade dos secretários do nosso município de um conhecimento mais amplo, de uma facilidade em liderança e conhecimento de tudo aquilo que revoga ou que liga a sua própria secretaria. Durante esse tempo que eu discuti essa emenda, eu não fui procurado por nenhum dos servidores que ocupa algum cargo que não tenha o nível superior, talvez até porque eu deixei bem claro que eu não estou para prejudicar ninguém. Eu estou para ajudar o município, ajudar o desenvolvimento do nosso município, em questão de que eu sei que há exceções de que tem funcionários que têm qualidades ou capacidades, mesmo não tendo o nível superior, de tocar uma secretaria bem. Mas nós não podemos esquecer que a educação no nosso país está sofrendo muito grande. Hoje, dentro de sala de aula, eu ouço alunos me dizer que não vai estudar mais. Por quê? Porque hoje é muito QI, quem indica. E isso está acabando com o nosso país. Então, se eu tenho a possibilidade de mudar isso dentro do meu município, eu como vereador, como cidadão e, acima de tudo, como professor, é mais que obrigação minha isso. E eu acredito que os nobres colegas vereadores também tenham que pensar dessa maneira. Esquecer que lá fora eu tenho amigos que ocupam o cargo hoje de secretários na prefeitura e não tem nível superior. E separar deles que a nossa amizade em particular não vai de forma alguma influenciar na minha vereança, na minha opinião como vereador, como cidadão. E eu acredito que todos os vereadores tenham que pensar da mesma maneira. Talvez por isso eu não fui procurado durante esse período para ser questionado com relação a essa emenda. Nada mais justo para os cidadãos de Cafelândia que os nobres colegas pensem também dessa maneira. Não se prendam a favores, e sim ao que é justo, ao que é correto fazer. Assim eu vou poder cobrar dentro de sala de aula dos meus alunos algo que eu e os nobres colegas aqui têm feito aqui nessa Casa de Leis. Então eu gostaria que vocês pensassem com carinho, que vocês avaliassem e não deixassem que interfiram a relação pessoal de vocês com a profissional. É mais que justo para a população de Cafelândia que eles tenham essa resposta, porque foi isso que nós nos colocamos durante toda a campanha política para a população, em trabalhar com transparência e honestidade. Então, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, nem mesmo com a administração que hoje ocupa a prefeitura, nem com a anterior, e acredito que nem com a que venha. Eu só acho que é mais que justo os secretários terem esse nível de conhecimento e que possam atender realmente às necessidades do nosso município. Só isso. Mais alguém querendo usar a palavra? Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu concordo com as palavras do nobre colega Eduardo. Apesar de, às vezes, um voto da gente possa prejudicar algumas pessoas que estão no cargo, isso já foi também um problema do outro mandato. No outro mandato, a casa foi enviado um projeto da própria executivo para essa casa, pedindo para que a gente rebaixasse o nível de escolaridade para que pudessem contratar pessoas para ocupar alguns cargos. Umas até desempenhavam bem as suas funções, eram merecedoras, né? Mas que não tinham
a educação, a formação profissional suficiente. Mas é aquele negócio, bateu palma debaixo do palanque, vamos puxar o saco, vamos criar um cargo para ele. É isso, as coisas, eu tenho nojo disso aí. Eu não gosto disso aí, eu acho que a Câmara, eu estou falando da outro mandato que aconteceu. Aí o prefeito enviou um projeto para cá e todo mundo votou, quase todo mundo, acho que foi eu e mais um ou dois vereadores que votamos contrário e até fomos criticados na época, mas eu não estou nem aí para isso. Fiz o meu papel. Não passou 15, 20 dias, veio uma recomendação do Tribunal de Contas que havia cargos que tinham obrigação de ter curso técnico, alguma coisa, formação, voltou o projeto para cá e alguns tiveram que engolir, mudar algumas coisas de novo. Então eu acho que, principalmente o cargo de secretariado, apesar que possa prejudicar algumas pessoas e elas podem ser remanejadas, um cargo de gerente ou qualquer outra coisa, eu acho que o secretário tem que ter curso superior, sim. Eu acho que é impossível você... Eu, na época, ainda disse para o presidente da casa, o cara tem escola, é professor e vai incentivar as pessoas que não precisam estudar, né? Então, eu sou favorável e eu tinha que manter a minha coerência. Se eu votasse contra, eu estaria votando atrás de uma palavra e eu acho que eu estaria sendo errado. Então, eu voto a favor da emenda. Continue a discussão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o projeto de lei, nós discutimos, né, que estavam presentes aqui, e na época nós consideramos que, preferencialmente, né, com formação acadêmica, preferencialmente. Então o projeto sugere que seja indicado alguém de formação acadêmica, né? Mas também deixa em aberto para o chefe do executivo escolher, né? Mesmo aquele que não, dependendo da secretaria, né? Não tem como especificar uma secretaria, né? Tudo sugere que o secretário da saúde seja um médico ou alguém ligado à saúde, né? Formado em... né? Mas tem alguma secretaria que não há necessidade de formação... Então, tudo bem. Então, preferencialmente, está em aberto. Isso cabe ao chefe do executivo, a quem ele for nomear, né, para a formação do seu governo. Então, é isso aí. Mais alguém querendo usar a palavra? Ninguém querendo usar a palavra? Vai à votação, porém... Eu também quero fazer um pequeno comentário, bem rápido. Eu entendo a situação, o nobre colega expôs aqui. Eu acho muito interessante essa questão do estudo. Lógico que é primordial, hoje a educação está em primeiro lugar. Porém, eu lá atrás, há 4 anos atrás, eu votei contrário. Não que eu votei contrário à educação, não era essa a questão. Eu votei contrário, às vezes a pessoa não tem o diploma, mas tem a capacidade. Né? Às vezes a pessoa não teve condição de concluir, mas tem a capacidade. E aí, nós vamos então cortar a oportunidade? Eu discordo, respeito a opinião do nobre colega Celso, mas discordo totalmente com relação quando você diz que a pessoa está lá e apoia um determinado cidadão e depois é criado um cargo para ele. Eu discordo pelo seguinte, existem os cargos de confiança e o prefeito tem que ter quem é de confiança dele. Se ele tem, o prefeito eleito, tem o fulano lá, que é a pessoa que ele acha que é o ideal, a pessoa não tem a formação, e se a pessoa desenvolve um grande trabalho? Eu tive 5 meses lá embaixo no executivo e posso dizer para os senhores que eu, sinceramente, tem pessoas lá que não tinham diploma acadêmico e me surpreendeu positivamente, com excelente trabalho, não permita que uma pessoa que tenha capacidade, pelo fato de não ter o diploma, aliás, tem a capacidade, porém não tem o diploma, então ela não pode exercer. Então, por esse fato, eu vou ser contrário a essa emenda. Já dou aqui meu voto. Mas continue a discussão. Presidente, já que vocês voltaram ao passado,
Eu, Celso, Milton Perucci e Adilson estávamos em janeiro de 2013, quando o Luiz Otávio ainda não tinha montado a equipe dele, e o Gasoto tinha todas as secretarias com nível superior. Primeiro projeto de urgência, no final de janeiro, é isso que o Celso falou. O primeiro projeto que o Luiz Otávio mandou foi diminuindo a exigência do grau de escolaridade. Aí agora eu tenho que apontar uma coisa, porque o Celso falou, pô, eu votei contra. Eu, o Celso, o Mazzoni e o Zé Avante. Mas tem um diferencial, que é a questão de a equipe iria ser montada. O Luiz Otávio ainda não tinha montado a equipe. Então ele tinha a opção de substituir os nomes. A diferença, quando a gente fez a assembleia aqui, eu, o Eduardo, o Wilson e o Beto, o primeiro assunto foi esse. Aí eu chamei o Jackson e falei, Jackson, se isso for mudado, entre em 2020 ou entra agora? O Jackson falou, entra agora. Eu falei, então, por esse motivo, eu não acho que isso seja bom agora, porque a equipe já está montada. E a gente aprovando isso, agora em dezembro, vai ter que mandar 12, 14 pessoas embora, vai ter uma bagunça na administração, porque vai ter que colocar pessoas de novo com o barco andando. Então, se for, a partir de 2020, eu sou favorável, porque aí eu também tenho que ter coerência com a questão da escolaridade. Mas, agora, pela questão de alterar a estrutura da equipe no meio do caminho, em menos de 6 meses ter que fazer mais mudança, por esse motivo eu sou contrário. Ok? Obrigado. Então, acho que alguém mais querendo explanar? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Eu faço as minhas palavras a do Mário. Eu concordo com as palavras do vereador Soneca, mas também que seja feito isso para 2020, porque acho que essa atual administração já pegou o barco andando, uma eleição fora de época, e mais uma vez ter que ser remontada a equipe, por isso também que já deixo claro aqui que eu sou contrário a isso, por esse motivo, senão seria favorável. Posso falar? Eu gostaria só de lembrar vocês o seguinte, vocês estão contando com uma administração para daqui 3 anos. Muita coisa pode acontecer lá. Então, essa omissão de esperar daqui 3 anos para mudar uma equipe que ainda não está montada, e todos nós sabemos disso, que vai mexer com 3, 4 secretários, justificando uma bagunça na prefeitura, eu acho que é um equívoco. Porque antes de eu colocar essa emenda aqui, eu me informei com relação a quantos funcionários seriam mexidos. Não passa de 5 funcionários, que ocupam a secretaria, sendo secretários e não tendo no nível superior. Então aí eu vou falar, eu vou esperar 2020 para eu mudar algo que eu tenho a possibilidade de mudar agora. Qual foi a minha proposta em ser vereador? Ver coisa errada e jogar para frente? Se de repente lá eu não tiver aqui, entrar mais 4, ou entrar, que seja outro vereador no meu lugar, ele vai ter a mesma resposta. Vou esperar na próxima, para o próximo administrador para mudar. Então nós não devemos agir politicamente, devemos agir justamente. A equipe, muitas vezes aqui na Câmara, foi discutida, que não foi montada. Nós sabemos que ainda tem secretaria lá que não tem secretário. Como justifica isso? Dizendo que vai ser uma bagunça. Então nós estamos vendando o olho para um problema que a gente pode resolver agora, jogando para 2020. E isso, se acontecer hoje, vai virar coisa normal aqui dentro. Vamos jogar para frente. Então, meus nobres colegas, respeito a opinião de cada um, acho digna a opinião de cada um, mas eu acho que vocês deveriam pensar melhor nisso. Nós estamos no primeiro ano, e não vejo muita diferença, nobre colega Mário, do Luiz Otávio, da antiga gestão, com essa. Independente se fosse montar ou se já tivesse montada, a nossa função como vereador é fazer que se desmonte uma coisa ruim e monte outra coisa boa, avaliando o impacto que vai ter lá na prefeitura. Então, assim, no meu ponto de vista, essa troca não vai parar a prefeitura. Porque nós discutimos até então se seria com todos os funcionários, que tem muitos lá dentro que ocupa cargo comissionado,
né, mas não são de nível superior. A discussão foi não mexer com todos esses funcionários, mas os secretários é fundamental. Não tem como vedar o olho para isso. Então, assim, me desculpa se de alguma maneira ofendi os nobres colegas, não foi a minha intenção, respeito a opinião de vocês, mas gostaria que vocês pensassem melhor nisso, para não jogar essa responsabilidade para os próximos vereadores que vierem, e sim assumir a responsabilidade, assumir a postura de vereador e votar no que é certo, no que é correto, independente do que vocês vão encontrar lá fora. Pessoas para criticar, pessoas para cobrar que votaram em vocês e hoje vocês votou contra eles, enfim, assumir a responsabilidade da qual vocês pegou no começo do ano. Obrigado. Ô, nobre colega, só para... Nobre colega, só para esclarecer, porque às vezes esse debate dá a entender outras conotações. Ó, um dos melhores secretários que existe hoje, ao meu ver, não tem nível superior, que é o Júnior Morgado. Foi apagar fogo, você pede tudo para ele no dia seguinte, ou no máximo 2, ele resolve. Então, porque pela conversa dá a entender que, se não tem nível superior, ele não é ético, ele não é bom. Se fosse assim, o Lula nem poderia ter sido presidente, por mais que não tenha ética ou tenha, mas não tem nível superior. Então, essa questão de não tem nível superior e pode mostrar serviço, a gente, enquanto vereador, pode ter um secretário lá, doutor, fazendo burrada. A gente, como vereador, tem que pegar no pé dele. E pode ter um secretário que tenha um nível médio e está dando um show de bola, e a gente elogiá-lo. Então, é perigoso falar, ó, não tem nível superior, isso não é certo. Porque a gente está julgando as pessoas pela capacidade que eles têm de ter tido estudo ou não. Então, volto a dizer, o Júnior Morgado, até hoje, tudo que eu falei para ele, no máximo em 2 dias ele correu atrás. Não sei se vocês conversam, pedem as coisas para ele. A última foi essa semana passada. Eu pedi para ele ver de passar a máquina numa rua que estava bagunçada ali na José Rodrigues Correia, que não tem asfalto. No dia seguinte, 8 horas da manhã, a máquina estava lá. Entenderam? Então, a eficiência não está relacionada ao nível superior, porque tem muitas pessoas de nível superior aí que são uma porcaria. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu acho que agora, se for a partir de 2020, tudo bem. A gente, enquanto vereador, tem um secretário que não está servindo, a gente faz ele vir aqui e se explicar. Entendeu? Não é porque não tem o nível superior que a gente já tem que falar, ó, esse não é o certo. Então tem que tomar cuidado com isso. Só isso. Bom, que é uma parte, nobre colega. Aliás, está na tua fala ainda. Houve 2 à parte dentro da vossa fala. Fica à vontade. Então, eu acho que a gente tem que deixar muito claro alguma coisa, senão fica parecendo que a gente está empurrando para 2020. Primeira coisa, ninguém está empurrando. Foi o que o Mário falou, tem secretarias e secretarias. Entendeu? Então, se eu estivesse vendo algum absurdo, por exemplo, se tivesse um advogado sendo secretário da saúde, que não é o caso, é uma enfermeira, se tivesse um engenheiro sendo secretário da educação, não é o caso, talvez chamaria atenção para essa urgência. Eu entendo, respeito o vereador Soneca, mas não é que a gente está empurrando para 2020, senão fica meio ruim aqui para a gente. Inclusive, o senhor foi um dos autores da lei orgânica, que está no nome aqui, então poderia ter conversado isso antes também. Isso me causa, de certa forma, estranheza. Então, nós não estamos fazendo politicagem, acredito que você também não, mas cuidado com as suas palavras, que você pode jogar muitas pessoas contra os vereadores aqui, pode jogar a população contra. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Você é um dos autores, o meu nome não está aqui. Fica até estranho um vereador fazer uma emenda, sendo que ele foi um dos autores. Mas foi convidado, foi aberta a todos, né, a sessão. Senhor presidente, se me permite, só para encerrar, se eu pudesse, o Júnior Morgado, o secretário que foi citado aí, é um ótimo secretário, tem trabalhado direito, a Adélia trabalhou muito bem, mas não tem como eu votar uma lei para o Zé, uma para o Manel, uma para o Chico, uma para o Francisco. A lei é uma. Então não é porque um trabalha direito que eu vou falar, então pode pôr em todas. E por isso eu tenho que votar na lei. Eu sei que existem pessoas competentes, a pessoa às vezes não tem o estudo completo, não terminou a faculdade e tem mais competência. Mas a lei tem que ser votada e é uma só lei. Não tem como eu falar, esse pode, esse não pode, senão vai virar bagunça.
Nunca esquecendo, senhores, nunca esquecendo que a opinião é pessoal e é natural, cada um tem que ter sua opinião. Nós estamos numa discussão saudável e lembrando que a casa é soberana. Vá à votação. Vá à votação. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada e apuração dos votos. Adalberto Leonardo Budóia. Adilson Cirilo de Paula. Contrário. Carlos Fernandes da Foge. Celso dos Santos. Daniel Dias Azen. Eduardo Batista dos Santos. Favorável. José Carlos Júlio. Luiz Carlos Fajoli. Mário Henrique de Souza. Milton Perucci. Wilson Guiomar da Silva. 9-2, então fica rejeitado e vai para arquivo, porque são 2 votações em 2 turnos, então essa já não entra mais no segundo turno. Projeto de lei número 43/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a ocorrer com despesas de locação de imóveis e da outras providências a respeito da República do Lar Rosalia. Compareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, coloca em discussão o projeto de lei número 43/2017. Quem quer usar a palavra, vá à votação. Alguém quer usar a palavra, vá à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado, vá à sanção do prefeito municipal. Projeto de lei número 45/2017, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Cafelândia, PRODEINCO, e da outras providências. Compareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, coloca em discussão. Vá à votação. Alguém querendo usar a palavra? Vá à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 46/2017, de autoria do vereador Eduardo Batista dos Santos, que dispõe de mudanças do Código de Postura do município de Cafelândia e da outras providências. Com pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Esse é o projeto do som. Vai à votação? Vai à discussão? Fica à vontade. Só queria colocar que esse problema vem se arrastando há um bom tempo, né? Várias pessoas reclamando vieram me procurar e eu acredito que vai melhorar bastante, até por questão de hoje nós termos, como foi dito, várias formas de comunicação, apesar de ser uma coisa que era tradicional, né? Uma coisa que vem de muito tempo, mas que eu acho que não vai afetar o andamento da nossa comunidade, da nossa cidade, não. Então, por isso que eu aceitei em estar colocando isso em discussão aqui, e acredito que vai ser um benefício para toda a cidade. Encerrada, encerrada não, nem votamos, né? Continua em discussão. Fica à vontade, novo colega. Senhor presidente, está funcionando. Nobres colegas, na última vez que eu estive aqui, que eu fui vereador, eu apresentei um projeto bem amplo, né? Com relação ao uso, utilização de som, de soltura de fogos, bem amplo, entendeu? E levei varada. Teve um pastor aí da igreja quadrangular lá embaixo na época. Rapaz, o projeto era claro, não atingia as igrejas. Ele era bem claro, as igrejas, né, estão livres para, né, serviço de som, tal, mas bem claro, entendeu? Ele trouxe aqui, no dia da votação, ele encheu a Câmara aqui, tinha mais pastor do que os fiéis, entendeu? E me jogou na parede. Aí o que aconteceu? Vaiado, entendeu? Então o projeto ele era legal, entendeu? Muito bom mesmo, bem amplo, inclusive copiado, né? De outros lugares que já estavam funcionando, cidade bem maior do que Cafelândia, entendeu? Então eu sou favorável realmente ao serviço de som fixo para quem mora perto. O Paulo teve essa experiência ali,
Né, Paulo? Isso, Então, é isso aí. Tem muita gente que fala, puxa vida, agora a gente não vai ficar sabendo mais quem morreu. Nossa senhora, o celular hoje, normalmente, né, o serviço de som lá, ele anuncia depois que o corpo já está no velório, né? Agora não. Isso aqui acabou de falecer, a família já coloca e está todo mundo sabendo, né? Então, parabéns, nobre colega, por ter colocado isso aí, realmente também sou favorável. Ô, nobre colega, só uma pergunta. Eu perguntei para o Celso aqui, como ele pediu urgência. Às vezes, passa um carro de som anunciando alguma coisa ligada à igreja, e também aqueles que vendem melancia, etc. e tal. Esses vão ter que pagar taxa, alguma coisa ou não? Esses têm o recolhimento, né? Do Código de Postura. Então, eles vão pagar Eles pagam e continuam a taxa, passando. Isso. Fica vetado ao fixo, né? Agora esses não, esses recolhem e trabalham normal. Certo. Então vai a votação. Favorável sentados, contrário em pé. Aprovado, né? Aprovado por unanimidade. Segue a sanção do senhor prefeito municipal. Encerrada a ordem do dia. Senhor presidente, Pois não, uma parte só. Fica à vontade. Vejam bem, gente, deixar bem esclarecido. O pessoal que quase foi uma maneira de dizer, quase me mataram. Mas os pastores não fizeram nada não, viu? Ficaram até em silêncio educadamente, entendeu? É isso aí. São outros tipos de pessoas que não estavam favoráveis que fizeram alguma vaiazinha. Mas com todo respeito, os pastores não fizeram nada, nenhum barulho, foram respeitosos, é só. Colega, certo. Então, encerrada a ordem do dia, passamos agora ao expediente. Temos 3 requerimentos de informação de autoria do vereador Mário Henrique Parreira Simões de Souza. Solicita ao senhor segundo secretário a leitura dos requerimentos número 50/2017, 51/2017 e 52/2017. Requerimento número 050/2017. Senhor presidente, considerando que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 11, inciso 25, preceitua que, artigo 11, solicitar ao prefeito, na forma de regimento interno, informações sobre os atos das suas competências privativas, que deverão ser prestados no prazo de 30 dias, importando em crime de responsabilidade e recusa, ou não atendimento no prazo acima estipulado, bem como a prestação de informações falsas. Requerimento: nos termos regimentais em vigor, após ouvido o plenário, seja oficiado a sua excelência, o senhor Luiz Ampieri Ribeiro, prefeito municipal, visando prestar no prazo acima as informações que se segue. Solicito ao senhor prefeito municipal requerer informações da Secretaria da Educação no sentido de fazer o levantamento detalhado sobre a quantidade de aparelhos de ar-condicionados de todas as dependências do setor da educação, bem como em quaisquer salas os referidos aparelhos estão instalados. Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2017. Mário Henrique de Souza, vereador. Está meio clarinho aqui. Requerimento número 051/2017. Senhor presidente, considerando que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 11, inciso 25, preceitua que, artigo 11, solicita ao prefeito, na forma de requerimento interno, informações sobre os atos de sua competência privativa, que deverão ser prestadas no prazo de 30 dias, importando em crime de responsabilidade a recusa,
ou não o atendimento no prazo acima estipulado, bem como a prestação de informações falsas. Requeiro, nos termos regimentais em vigor, após ouvido o plenário, seja oficiada a sua excelência ao senhor Luiz Zampieri Ribeiro, prefeito municipal, visando prestar no prazo acima as informações que se segue. Solicita ao senhor prefeito municipal informações da Secretaria da Educação sobre a localização de 12 câmeras de filmadoras que foram doadas com verba do 10º pela Câmara Municipal de Cafelândia à Secretaria de Educação em 2013, visto que tal doação era para uso dos alunos em projetos de vídeo. Qual o trâmite para a utilização de referidos equipamentos e quais projetos foram realizados com os mesmos? Sala de sessão, em 10 de novembro de 2017, Mário Henrique de Souza, vereador. Requerimento número 052/2017. Senhor presidente, considerando que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 11, inciso 25, preceitua que, artigo 11, solicitar ao prefeito, na formação do regimento interno, informações sobre os atos de sua competência privativa, que deverão ser prestados no prazo de 30 dias, importando em crime de responsabilidade a recusa ou a não atendimento no prazo acima estipulado, bem como a prestação de informações falsas. Requeiro, nos termos regimentais em vigor, após ouvir o plenário, seja oficiado a sua excelência o senhor Luiz Zampieri, prefeito municipal, visando prestar no prazo as informações que se seguem. Solicita ao senhor prefeito municipal requisitar ao setor competente relacionado de guias pagas ao INSS de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Cafelândia no período de janeiro de 2016 até outubro de 2017. Sala das sessões, em 10 de novembro de 2017. Mário Henrique de Souza, vereador. Consulta a casa sobre a possibilidade de votação em blocos dos requerimentos de informação. Então, coloco em discussão os requerimentos. Eu gostaria só de atentar para o setor da educação, que tem muita coisa, até em questão agora, se eu não me engano, são alguns DVD que alguns notebooks, né, que vieram e sumiu. Né? Também para o setor da educação, que anda um pouco apagado, então a gente precisa fazer o levantamento mesmo de onde se encontra tudo isso para revitalizar, né, a educação, que no meu ponto de vista, eu acho que está um pouquinho apagada. Parabéns, mano. Mais alguém querendo usar a palavra? Por favor, nobres colegas, antes de mais nada, vamos ficar dentro do projeto, senão a gente desvia o assunto. Né? Vamos ficar dentro do projeto, da votação do projeto. Tá? Alguém querendo usar a palavra ainda? Não vá à votação. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para apuração dos votos. Adalberto Leonardo Budóia. Carlos Fernandes Tafoja. Celso dos Santos. Daniel Dias Azen. Eduardo Batista dos Santos, favorável. José Carlos Júlio. Luiz Carlos Fajoli. Mário Henrique de Souza. Milton Perucci. Wilson Guiomar da Silva. Serão encaminhados ao senhor prefeito municipal. Nós não temos indicações, então passamos agora à explicação pessoal. Solicito ao senhor segundo secretário que nos informe se há algum vereador inscrito. Vou chamar na sequência, não, colega. Eduardo Batista. Boa noite novamente. Eu só queria aqui deixar registrado, né, a questão do projeto da emenda. Respeito a opinião de todos. Espero que tenha sido tomada a melhor decisão. Gostaria de enfatizar os pontos de coletivo
Eu tenho passado, tenho visto, está bem bacana os pontos de coletivo, está ficando bonita a cidade, está bem legal. Gostaria de atentar os vereadores para a questão do projeto Férias, que está para explodir aí em janeiro. Que os vereadores participem mais do projeto Férias. Eu não digo lá fisicamente, mas se inteirar mais, que eu ando ouvindo zuns de que o projeto Férias corre o risco de nem acontecer. E é algo que nós, como vereadores, não podemos deixar acontecer. Eu trabalhei no projeto Férias, fui aluno, passei a monitor e depois passei como coordenador junto à secretária da Educação, que é uma secretaria de suma importância no projeto Férias, assim como a Secretaria de Desenvolvimento, de Esportes, de Meio Ambiente, mas o carro-chefe do projeto Férias é a Secretaria da Educação, que, até onde eu sei, tem recuado, né, tem fugido de suas responsabilidades com o projeto Férias. Em específico, eu estou falando do projeto Férias, que é algo que me toca muito, que eu sei que é um projeto que atende todas as crianças do nosso município, né, aberta também a crianças que estão em nossa cidade passando férias, enfim. É um projeto grande, precisa de uma boa alimentação, precisa de professores capacitados para trabalhar com essas crianças, precisa de gestores, digo gestores, secretários ligados com muita responsabilidade, muita dedicação. E muito da Secretaria da Educação, né, que vem em cima com relação à alimentação, a vestimentas, a atividades, enfim, várias coisas. Então, eu atento aos vereadores para que busquem um pouquinho de informação sobre o que está acontecendo. Não estou afirmando nada, até porque eu ainda não fui convidado para participar de nenhuma das reuniões que já tiveram com relação ao projeto Férias. Eu estou no aguardo. Mas espero que tudo isso que eu tenha ouvido aí seja zum, que na real o projeto Férias em janeiro seja também um dos projetos mais bacanas como já vem acontecendo. Volto a enfatizar a questão dos buracos na cidade, né? Falei com o Ferrugem, que se eu não me engano é um dos responsáveis. Ele disse que está chegando o material, enfim. Então, a população tem que ter um pouquinho de calma, os responsáveis têm que se atentar um pouquinho mais às ruas que realmente necessitam. No caso de Cafelândia, está todas as ruas, né? Mas, enfim, e gostaria de parabenizar o secretário de Esportes, que tem desenvolvido atividades excepcionais. Me parece que agora vai ter uma corrida em Vila Simões, campeonatos, enfim, atendendo todos os bairros, né? E buscando sempre o melhor. Obrigado, pessoal. Celso dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, hoje eu recebi uma reclamação, o pessoal da Botia, até que fosse levado ao secretário de esporte aí que Vossa Excelência citou, para que desse uma atenção melhor. Eles estão reclamando que está faltando uma atenção, que o secretário não vai lá, que o bar está meio abandonado, a pessoa não está cuidando direito de lá. Ele pediu que mandasse que o secretário tivesse um pouco mais de atenção com o pessoal da Bote. Eu disse que eu falaria sobre. Outra questão foi reclamação também do pessoal que mora perto da Vila Belém, trata negócio de água lá, tratamento. Diz que tem uma borracha lá que fica vazando água direto. Vão lá, torce a borracha, fica um tempo, daqui hoje estava vazando, diz que vazou quase o dia inteiro. Eu não sei direito onde é, mas a reclamação foi feita lá pelo Daniel. E diz que já reclamaram com o tal do SAEC, essa empresa que trabalha barbaridade, que vai a passo de tartaruga, que eles nem para receber uma conta eles não têm pressa, deve ter muito dinheiro sobrando aqui lá. Então, que leva também essa reclamação para o SAEC, para que ele resolva esse problema lá, que diz que a água fica vazando lá. Tá. E quanto aos pontos de ônibus, também ficou muito bacana esses ônibus que, segundo a informação, foram adquiridos na administração anterior, mas que essa administração os colocou muito bem. Apesar que já tem ponto de ônibus pichado, exatamente. Tem ponto de ônibus aí que já estão sendo pichados e tal. O pessoal, em vez de conservar uma coisa que é deles, preferem destruir. Então, eu acho que esse projeto que entrar hoje, eu ia falar a respeito, que era uma ideia nossa, até eu dei uma ideia para o Rogerinho,
para que as empresas privadas adotem ponto de ônibus e cuidem. Isso é uma ideia muito bacana, mas na época nós discutiremos. Só isso, senhor presidente. Agora eu sou o Wilson. Boa noite a todos aos presentes também. Pessoal, eu gostaria só de comentar aqui e agradecer o empenho do Executivo em relação aos buracos, né? Começou um trabalho já feito, que estava realmente muito danificado as nossas ruas aqui. Já fez a rua principal ali do asilo, já fez umas ruas na cidade, já começou a dar pelo menos uma mudada já deu. A esquina, a parte de baixo, com certeza foi feito sim, né? Um pouco já foi. A parte do asilo que a gente pediu também. Eu não pedi lá, mas pedi no asilo, eles fizeram, né? Isso aí já foi importante. Gostaria também de falar sobre o SAEC. Eu não sei quantas pessoas quantos de nós vereadores já foi fazer uma visita lá para ele, conversar com o Márcio, saber o planejamento dele para a cidade. Hoje, no departamento de água aqui de Cafelândia passa por uma grande dificuldade, isso há muito tempo. Pessoas vêm usando e usufruindo água há mais de 20 anos, 25 anos, sem pagar um centavo de água. E pessoas com capacidade, que teriam condições de pagar. Tá? Então, eles estão passando dificuldades que até bombas foram roubadas lá e foram furtadas e tem que comprar essa bomba e realmente ele não tem dinheiro. São quase 50% de inadimplência no SAEC. O pessoal simplesmente usa e não paga, né? Quando muitas pessoas estavam sabendo, como que eu vou pagar? Quero pagar minha conta. Realmente, por enquanto, não vai resolver. É só a partir agora de dezembro ou talvez no começo de fevereiro. Isso não é porque ninguém quer receber, é porque é um projeto que não existe. Boleto bancário vai ter que ser pago dessa forma, com identificação de quem recebe. E aqui não tinha isso. Para isso precisa feito contrato banco a banco para poder fazer isso daí. Conversei com o Márcio, teve um vereador também aqui, o Soneca também conversou com o Márcio. Então as dificuldades são grandes. Vila Simões, por quê? Me ligaram de lá perguntando, acho que esse aqui é mais claro para explicar. 5 poços de água lá, os 5 poços, mesmo lençol freático. O cúmulo do absurdo de quem fez. A população está pagando. E vai lá, o cara vai lá, pega 10 litros de água, ele vai lá, liga um botão e deixa jorrar milhões de litros de água. Então foi feito lá, colocou uma placa, que a pessoa vai lá, tira 1 litro de água, automaticamente ele tirou ali, daqui 15 minutos aquela bomba agora desliga. Foi feito um relógio. Então, esses milhões de litros de água que era jogada em Simões, já não está sendo mais jogado. Os lençóis freáticos vai ser mudado, vai ser planejado para o ano que vem para colocar mais. Entendeu? Fomos lá também e verificamos isso daí também. Sobre a emenda do Soneca ali também, eu fui uma das pessoas que procurou o Beto Budóia para realmente pedir nível superior. Mas, analisado de maneira diferente, procurei, me corrigir em alguns detalhes e que haja um planejamento, sim, para que ele também, ele entrou agora no meio do ano, para ele que tenha um pouco mais de prazo para poder se adequar às soluções que ele deve tomar. Então, é isso aí, gente. Por isso, sim, agradecer realmente o pessoal da prefeitura que vem dando uma atenção na medida do possível que a gente vem pedindo, né? E, demais, por agora só, presidente. Não. Mário Henrique Parreira. Senhor presidente, nobres colegas, tem aqui a pedido do sindicato, a leitura da ata da reunião realizada quinta-feira, lá no sindicato, com os profissionais de serviço social do município. Eu vou dar uma lida aqui, resumida. Aos 9 dias do mês de novembro de 2017, nas dependências do Sindicato de Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Cafelândia e região, ocorreu às 2h30 a reunião dos profissionais efetivos da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Andresa Torres Navarro, Maria Aparecida Robeiro Gomes Poli, Maria Lúcia Bento, Andresa da Silva Misson, Reginaldo Francisco da Silva, presidente do Sinfusp, e do vereador Mário Henrique Parreira de Souza.
também como representante dos servidores públicos, para tratar da remuneração dos profissionais que recebem referência L3. Esses profissionais procuraram o Sinfusp, bem como procuraram os vereadores Adilson Cirilo de Paula e Celso dos Santos, para que, em conjunto, buscássemos a melhor maneira de negociar junto ao Executivo o atendimento a essa solicitação, que é a melhoria do piso salarial desses segmentos. Os vereadores Celso dos Santos e Adilson Cirilo de Paula não se fizeram presentes, porém, são favoráveis a esta reivindicação. A reunião teve início com a leitura da ata do dia 22 de maio de 2017, que teve como objetivo tratar da questão da remuneração do profissional assistente social, que também está nessa referência. Atualmente, o piso básico dessa referência se encontra muito defasado. O assistente social concursado da Prefeitura recebe, em média, R$ 1.570. Assistente social, nível superior. Atualmente, o piso básico dessa referência encontra-se defasado e, diante da alteração da referida referência L3 para O1, aquela do educador físico, e sendo que todos éramos da mesma referência e mesmo nível de escolaridade, ou seja, nível superior, entendemos que o chefe do Executivo poderia ter enquadrado todos que são L3 na O1, com fluxo na Lei Complementar 2 de 2009. Em seguida, o presidente do Sinfusp salientou que o sindicato tem reivindicado efetivamente a reestruturação de cargos e salários, pois é evidente a defasagem salarial de outras categorias como motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de enfermagem, auxiliar odontológico, enfermeiro e todas as demais constantes no quadro da administração. Na sequência, todos os presentes definiram que essa reivindicação de interesse coletivo deverá ser encaminhada e protocolada para o chefe do Executivo. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria Aparecida Romero Gomes Poli, lavrei a presente ata, que lida e aceita, foram por todos assinada, conforme a relação em anexo. Cafelândia, 9 de dezembro de 2017. Fiz essa leitura a pedido do sindicato. E eu aproveito para avisar os nobres colegas que o Stefano, tendo conhecimento dessa reunião, da reivindicação dos assistentes sociais, ele disse que vai se reunir com a gente no ano que vem, que uma das metas dele para o ano que vem é elaborar o plano de carreira. Aí eu disse para ele que eu tenho o plano de carreira da Prefeitura de Bauru, que o Renato Purini, em 2014, me passou. E ele disse, peça para os nobres colegas irem pesquisando, quem quiser, onde tem plano de carreira, que tem coisas boas, que a gente vai se reunir no ano que vem e vamos elaborar esse plano de carreira aí para melhorar piso salarial, progressão e os melhores ganhos aí para os servidores. Então, Stefano pediu para passar o recado para a gente ir pesquisando isso, que ano que vem ele quer fechar essa história do plano de carreira. Só isso, presidente. Obrigado. Não, sem ordem, presidente. Acabou, não. Então, eu gostaria de chamar o nobre colega Fuad para ocupar a presidência. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o pessoal da internet lá em casa assistindo, eu só gostaria de fazer uma pequena reflexão. Eu vi um nobre colega aqui elogiando a tapa-buraco. Nós estamos há 6 meses da administração e começou o tapa-buraco. Olha só, faça uma reflexão. Fiquei 5 meses lá, no segundo mês me embalhavam até porque disse que a cidade estava toda emburacada. Tapei buraco, falavam que não era mais que obrigação. Os ônibus quebravam, o cara não foi para Bauru um dia porque queimou uma lanterna. Deixou os alunos sem prova para me prejudicar. Agora se quebra, eu não vejo ninguém discutir. Não estou discutindo isso, eu não quero quanto pior, melhor, não. Mas só para os senhores fazer, principalmente o senhor que me assiste aí em casa, fazer uma reflexão do que é a política. O que era o momento da eleição, o momento de querer o poder. Tanta coisa. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Tem que ser, porque nós temos mais anos à frente. Então a gente precisamos apurar mais, a coisa está bem atrasada, está muito parada em certos níveis aí, a coisa tem que andar. Reclamaram tanto do coletivo, nós compramos o coletivo. Está aí o coletivo nosso usando, o outro está do mesmo jeito. O plano era comprar mais um, porque aquele segundo coletivo lá também está um crime. Então é isso aí, as coisas têm que andar. Mas eu gostaria de comentar outros assuntos, eu vim aqui, isso aqui é só para a gente Posso refletir. só aproveitar? Pois não, permite?
essa questão dos buracos, a verdade é que está uma vergonha mesmo, né? Cidade, já foi falado, mas está uma vergonha, tem que tomar providência e parar de achar desculpa. Já cobrei algumas vezes, já coloquei, tem que parar de desculpa, tem que tapar buraco, porque não é caro. Outra coisa, até o novo colega, o vereador Beto Budóia, colocou no Facebook, cobrando o Polo Pet ali, também está crescendo mato, tudo sujo, isso aí não tem nada a ver com dinheiro, isso aí é trabalho. Entendeu? Então está faltando sim do executivo. Eu procurei me aproximar mais deles. Estou tentando colocar algumas ideias, me colocando à disposição para ajudar, mas também eles têm que ser ajudados. Outro dia chamei a atenção do Stefano em relação a isso. Então tem coisa que não justifica essa sujeira do Polo Pet. E para encerrar também o do SAEC, foi uma das coisas que eu cobrei. O Márcio, olha, eu sinceramente ainda não conversei com o Márcio, mas não justifica a forma como que está sendo essa questão da cobrança, fila no correio, um desrespeito. Então, isso aí é coisa, como o Adilson falou, resolver para ontem. Em pouco tempo ele está sendo tão criticado. Então, também fica aqui, não acabei não falando a minha crítica. Desculpa ter interrompido. Fica à vontade, senhor presidente. Eu quis fazer essa reflexão para a população começar a prestar atenção. Não é porque a coisa não está boa que nós temos que aliviar. Nós somos vereadores, nós temos a obrigação de ver essas situações. Outra coisa, a respeito dos pontos coletivos. Eu sempre falo, dá a César o que é de César. Essa foi uma luta do senhor Sérgio Eduardo Nascimento, o Serjão, ex-secretário de Trânsito. Eu acompanhei ele em fevereiro a Brasília, para destravar essa verba a respeito desses pontos coletivos, e ele falava, Adilson, nós vamos sair daqui, nós temos que pôr ponto. Nós saímos, não deu, ficou para a próxima, isso é importante, está uma coisa bonita para a cidade, para a gente não esquecer. Lembrando também que a verba da Vila Belém também foi conquistada na verba, ainda que alguns não gostam, mas foi pelo Luiz Otávio, o governo do Luiz Otávio, quem conseguiu, e a gente deixou os projetos adiantados também para essa situação. Ainda não esquecendo, e temos mais obras ainda, verbas que foi ficado lá nesses 5 meses que a gente trabalhou, mais coisas lá oriundas da gestão do Luiz Otávio, que é aquela rua da estação, me foge aqui, é o prolongamento da João Cava Sanches, a particular também tem um prolongamento.